Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar bastante sobre adolescência. Vamos começar o nosso programa até fazendo um repúdio à notícia que chega pelas redes de televisão e também internet, dos jornais também, a respeito do estupro coletivo acontecido no Rio de Janeiro esta semana, onde uma jovem, uma adolescente de 16 anos, foi violentada por aproximadamente 30 homens. Em uma situação onde envolveu também o consumo de drogas, onde ela, desacordada, foi vítima dessa barbárie que aconteceu. E nós repudiamos firmemente todo esse tipo de situação. Mas fazendo um link também nessa questão que, usando como gancho, como ponto de partida, está aqui conosco a vereadora de Cambé, Estela Camata, que é autora de uma lei na cidade de Cambé que institui justamente a semana de conscientização contra a violência contra crianças e adolescentes, particularmente a violência sexual. Estela, seja muito bem-vinda. Ótima noite. Boa noite, Luiz César. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham no programa No Pauta em Debate. Sem querer, é claro, ser oportunista com o que aconteceu com a garota no Rio de Janeiro, mas essa semana foi feita em Cambé há poucos dias. Qual o objetivo dessa lei? Bom, Luiz César, no mês de maio nós temos no dia 18, é uma comemoração, ou seja, é um dia que se torna símbolo ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. E no dia 18 desse mês nós tivemos oficinas que trabalham com professores e todos os profissionais no nosso município que atendem crianças. A lei, na verdade, ela foi apresentada na Câmara dos Vereadores por mim no ano passado. Eu já acompanho o trabalho que é feito pelo CREAS, né, da nossa Secretaria de Assistência Social em Cambé, e que nós temos, já há algum tempo, eu venho acompanhando o trabalho dessas profissionais, psicólogas, né, assistentes sociais, no atendimento a crianças que sofrem o abuso sexual e também os casos de pedofilia, que nos machuca muito saber que nossas crianças correm esse risco. E o ano passado eu apresentei a lei e ela foi debatida e também votada e todos os vereadores aprovaram. Eu consegui, né, que todos os nossos vereadores aprovassem a lei, com o objetivo principal, Luiz, porque eu sou professora, estou em sala de aula há 25 anos e na escola, muitas vezes, é que o professor é o profissional da educação que começa a perceber que a criança vem apresentando, né, algum tipo, até no seu comportamento em sala de aula, no seu comportamento com os colegas, algo que se diferencia dos outros. E muitas vezes nós profissionais que estamos diretamente no atendimento a essas crianças não sabemos como agir em situações como essa. E junto, né, com a assistência social e com o CREAS de Cambé, conversando, estudando, nós instituímos na cidade, no nosso município, a semana de informação e conscientização a todos os profissionais que trabalham com crianças. Ou seja, todas as escolas municipais, escolas estaduais, profissionais que trabalham com projetos de esporte, cultura, estão envolvidos nessa conscientização. E nós temos, lógico, que o profissional ele não vai fazer o atendimento da criança e nem da família, mas ele pode, identificando, encaminhar, né, aquelas pessoas que estão preparadas para o atendimento da criança
e da família, que também precisa passar por um atendimento especial, e aí nós possamos realmente combater essa violência que machuca muito, né, a criança e marca ela para o resto da vida. Aliás, e ao que parece, muitas vezes as pessoas acabam e até às vezes a gente mesmo fica pensando, mas para que fazer uma lei de algo que é tão óbvio, né? Que é importante a gente, que tem tanta importância, então não precisaria da lei. Mas ao que parece, pelos fatos que nos chegam pela imprensa, infelizmente, me parece que precisa de muito mais conscientização, não só dos profissionais, para poder preparar os profissionais para atender quando a criança, o adolescente, a mulher, inclusive, sofre esse tipo de violência, mas também para conscientizar a população, de uma maneira geral, a que esse tipo de violência tem que acabar. Sim, tem que acabar, e uma vez que você identifica uma situação como essa, uma violência, e você se omite em denunciar, você passa a ser cúmplice disso. E nós sabemos o trauma que isso causa na vida de uma criança, de um adolescente, para sempre. E essa criança, esse adolescente, e muitas vezes até o abusador também precisa de um acompanhamento, né, de profissionais que estão preparados para fazer esse atendimento. E nós, professores, não temos esse preparo para fazer. Nós podemos identificar, mas a nossa obrigação vai até aí. Acolher a criança, fazer o encaminhamento, onde as pessoas que são preparadas para tratar do assunto vão, a partir daí, fazer o seu trabalho. Acolher a criança, acolher a família, porque, infelizmente, Luiz, o abusador, muitas vezes, são pessoas que estão muito próximas dessas crianças. Então, a família também precisa ser acolhida. E a lei, ela vai o quê? Institucionalizar. A partir do momento que isso foi feito, a partir do momento que a lei foi aprovada e foi sancionada pelo prefeito, todas as instituições que lidam, que trabalham com crianças, obrigatoriamente elas precisam passar por esse treinamento, para que elas possam estar preparadas para atender e dar os encaminhamentos necessários para que a gente possa evitar. E a semana não é só de conscientização, é também de informação. Ou seja, como é que eu identifico uma criança que está sofrendo esses abusos? Então, ela prepara realmente o profissional para que ela possa identificar, cuidar e fazer os encaminhamentos necessários. E algo interessante que chama a atenção, imagino eu que várias cidades do país já estão fazendo isso e algumas ainda discutem o assunto, mas é você ter um encaminhamento, você ter uma alternativa de atendimento. Sim. Porque o que mais é complicado para as pessoas que estão nos assistindo muitas vezes, né, quando você se depara com esse tipo de problema, seja na família ou seja fora da família, o que fazer? Tudo bem, eu vou até a polícia, eu faço a denúncia, mas no dia seguinte, qual o atendimento, qual a alternativa de atendimento? E nem todas as pessoas têm condições financeiras de pagar um atendimento particular de um psicólogo, por exemplo. Então é necessário que o serviço público de saúde, de assistência social, também acolha esse tipo de vítima. É importantíssimo, porque o que adianta eu ir à polícia fazer uma denúncia? E imagina para uma família que tem o abusador, né, a pessoa que cometeu esse ato, uma pessoa muito próxima dessa criança. Então, realmente, a família fica perdida. O que eu faço agora? O que eu devo, né? Qual o caminho que eu devo seguir? Então, a assistência, a Secretaria de Assistência Social, através do CREAS, ela faz esse atendimento, ela faz esse acolhimento e ela faz todo o acompanhamento dessa criança que veio a sofrer a violência. E até, imagino eu, a mãe, quando é o caso de crianças, também precisa de acompanhamento, porque muitas vezes acaba se sentindo culpada do fato. Acontece também. Então, o acolhimento é com toda a família, é com a criança e é com a família também que está passando por uma situação como essa. E você tem referenciais, tem retorno do trabalho que está sendo feito, tem atendido, tem dado um bom resultado? Sem dúvida, eu acompanho o trabalho que as profissionais do CREAS faz, né, tanto as psicólogas, assistentes sociais, e nós temos, a partir daí, essas crianças, elas são incluídas em programas e onde elas são acompanhadas muito de perto
muito de perto por essas profissionais. Então, realmente, nós temos, sim, um resultado muito positivo do trabalho, né? Essas crianças começam a ser inseridas novamente a partir desse atendimento e passam a ter uma vida normal. Estela, muito obrigado pela presença aqui no Pauta em Debate, parabéns pelo trabalho e uma ótima noite para você. Obrigada, Luiz, obrigada a todas as pessoas, um bom final de semana e que Deus nos abençoe sempre. Amém. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho continuamos falando de adolescência aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar sobre adolescência, ou melhor, os conflitos que esta fase da vida acabam trazendo
particularmente dentro da família, entre pais e filhos. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui conosco o psicólogo e também escritor, Fernando Zanluc. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, seja bem-vindo, Luiz. boa noite. Boa noite. A gente sempre, é claro, todos nós já passamos pela adolescência e cada um tem seus traumas ou tem até boas lembranças. Mas o mundo mudou muito de quando eu era adolescente para hoje, né, para os nossos filhos, e os filhos dos amigos ou dos parentes. É muito comum hoje haver um estresse maior ou a proporção é a mesma? Não, então, a adolescência em si, ou seja, a saída da infância para caminhar para a vida adulta, ela é cheia de conflitos. É uma das fases mais bonitas da vida, só que é também uma das mais difíceis, porque é onde você vai ver se você vai dar certo em tudo. Se você vai ficar alto, baixo, gordo, magro, bonito e feio, popular ou não com os amigos. Você tem que decidir sua vida profissional, a relação com os pais modifica, porque você quer que os pais confiem e admirem você, mas ao mesmo tempo que você é inseguro. As mudanças corporais são intensas. Você tira foto de um adolescente no Natal e compara com o Natal seguinte, são pessoas diferentes. Tem adolescente que chega a crescer 10, 12 centímetros no ano, na fase do estirão. Então, é muito bonito, você começa a ganhar o mundo, mas é muito angustiante, porque as incertezas são muito grandes. Você não tem mais a identidade infantil de poder brincar, etc., mas também não ganhou uma outra no lugar. Você não é adulto, você está rumo à fase adulta. E aí os conflitos com os pais, com o próprio adolescente, com a sociedade, são comuns e esperados. Você está falando aqui, Fernando, da questão de você não sair da idade de brincar. E eu estava me lembrando aqui, dando risada sozinho, minha amiga, que nessa fase eu me lembro que a gente tinha vontade, às vezes, de brincar, você já grande, né? Achando que já era homem, né, com altos 15, 16 anos, né, mas passava numa loja, via um carrinho na vitrine e falava, nossa, que legal, né, mas eu não posso brincar mais com isso, porque isso não é coisa mais, não sou mais criança, mas aí via um moleque brincando, às vezes um filho ou um irmãozinho brincando, já chegava, sentava junto. É comum esse conflito? Sim, ou então você vê o seu irmãozinho brincando e você tem aquela vontade, mas não pode brincar, aí em vez de brincar você critica. Coisa de criança e não sei o quê. Aí tem os conflitos com os mais novos e tal, porque daí você tem a vontade, a sedução, e aí você renega. Não, que é isso, eu não posso, e aí debocha. Mas o deboche é porque tem esse conflito também. É um pouco de ciúme. Isso, e por isso que tem esses conflitos com irmãos, com pais, com etc. Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, uns 11 anos de idade, eu cresci rápido, né? Eu tinha um amigo que costumava brincar de carro na calçada, e ele me chamou para brincar, eu estava lá brincando, aí passou dois jovens e falou, olha aqueles dois marmanjos brincando de carrinho, né? Dois tontos. Aí eu... A partir daquele dia eu nunca mais brinquei, mas foi uma coisa triste. Porque tem esse choque, né? Acabaram com o seu barato? Pois é, porque daí eu tenho aquela crescida, mas ainda não estava, né? Me tocando muito disso. Mas isso acontece. Em relação à família, é claro, hoje até eu sinto que a maioria das famílias tem, quando muito, 2 filhos. Né? O filho único passa a ser quase que uma regra, ou uma boa parte das famílias tem um filho único. Diferente da minha época também, nós somos em 4 irmãos, e as famílias eram mais numerosas e até os pais nem sempre tinham muito tempo para administrar essas crises, porque um entrava na crise, já tinha saído, o outro estava chegando, e a crise maior era botar comida na mesa, como dizia meu pai. Hoje, com o filho único, ele requer mais cuidado, ele tem mais atenção, é tudo para ele ou para ela. Também nessa fase há muito conflito com os pais? Sim, e aí os conflitos são basicamente de 2 tipos, né, que eu vejo. Quando você tem um filho único, ou 2 filhos únicos, às vezes um menino e uma menina, você investe muito, você quer que seus filhos deem certo, você de certa forma facilita a vida deles, né? E quando chega na adolescência, você também quer poupá-los, mas é aquela velha história. Sem sofrimento não há maturidade. A gente quer que nosso filho amadureça sem sofrer. Isso não acontece. E aí muitos filhos se queixam dos pais não deixarem que eles experimentem algumas coisas na vida, não estou falando coisas ruins, mas decidam algumas coisas na vida, que é uma preparação para a vida adulta. E aí eles culpam os pais de um despreparo. Os filhos hoje não sabem trocar um pneu de uma bicicleta furada, né, remendar, imagina, eu remendava pneu de bicicleta. Sim, claro. Cortar um tomate para fazer um vinagrete, fazer um miojo, um ovo cozido. Tem filhos que hoje, homens e mulheres, que quando se vem assim, eu vou cozinhar para a namorada, para o namorado, não sei. Assim, coisas básicas da vida, né? Vou para a internet perguntar como é que faz um risoto. E aí assim, eles se sentem assim, despreparados para a vida, né? E aí até culpam os pais com relação a isso.
Porque é muito comum aquele conflito básico. Tem duas portas para um adolescente sair e fazer alguma coisa. Uma porta que é melhor, mais fácil, mais produtiva, e uma mais difícil. O pai fala, vai por aqui. Porque o pai sabe, quer proteger, quer facilitar para o filho, tem mais experiência, natural, quer o bem do filho. Aí o filho, você fala para eu ir por aqui? Então tá, então eu vou por ali. Aí o pai não entende, mas por quê? E tem as brigas, por que isso, por que aquilo? Os pais precisam entender uma coisa, se ele for por ali onde o pai falou, o mérito, e der certo, o mérito é de quem? É do pai? Do pai. Nunca vai ser dele. Né? Então, ele precisa que os pais confiem e admirem. Então, muitas vezes o filho pede uma opinião e o pai dá uma resposta. Não pode dar resposta, tem que dar uma opinião. Porque imagina que você tem um filho que te ouve, sempre faz o que você fala, segue suas orientações, você fala, nossa, meu filho adolescente ele é muito bom, muito tranquilo, muito cordato, faz tudo que eu peço a ele. Ele é, desculpa a expressão, um pau mandado. Peraí, tem alguém que quer ter um filho pau mandado? Um filho que só faz o que o outro diz? Só que os pais não querem abrir espaço para ele decidir, até errar. Porque na adolescência é a idade de errar, é um treino para a vida adulta. Então, aí o que eu falo? Eu não falo nada? Não, você fala, você dá a sua opinião. Olha, na minha opinião, eu iria por ali por causa disso, disso, disso. Mas dá para ir por ali também. Você que escolhe. Geralmente o filho nessa situação, vou pensar e tal. Olha, é o seguinte, eu decidi por ali, mas foi ele que decidiu. Então o mérito é dele. Então os pais precisam entender que precisam dar um espaço de decisão para os filhos. Eu costumo dizer que na adolescência existem as questões inegociáveis e as negociáveis. Quando o indivíduo entra na adolescência, as questões inegociáveis são um pouco maior, porque ele não tem experiência e tem muito impulso. Então, isso não vai fazer e pronto, acabou. Mas tem coisa que você pode decidir. E à medida que ele for crescendo, as inegociáveis vão diminuindo e as negociáveis vão aumentando. Até chegar numa idade que não tem nem negociável nem inegociável. Ele vai decidir por ele. Então, os pais precisam entender que a adolescência é um treino para a vida e o erro e até o sofrimento faz parte disso. E como que entra, já que você tocou na questão do sofrimento? Há muitos pais preocupados hoje porque os filhos acabam, até pela pressão do meio, da família e tudo mais, vivendo um grande conflito, às vezes um estresse, né? Chegando até, em alguns casos, a depressão, quando a gente, na nossa geração, depressão, primeiro que era algo raro, né? E normalmente associado a pessoas mais velhas, né, que tinham grandes problemas, e hoje me parece que a depressão virou uma coisa quase que, não vou dizer corriqueira, mas mais comum dentro das famílias. Essa impressão está errada? Não, a gente precisa entender o seguinte, o que é estresse? Estresse é esforço adaptativo. Né? A palavra foi cunhada em 1936 por um biólogo, na verdade o estresse é para medir a deformação de metal sob pressão. Aí um biólogo, em 1936, foi falar da adaptação dos mamíferos em ambiente novo. O esforço. Então, o estresse é esforço adaptativo. Não é só coisa ruim que dá estresse. Coisa boa também dá. Se a gente ganhar na loteria, vai ser um estresse. Porque a gente vai mudar muito de vida, vai ter que administrar esse dinheiro, quando a gente casa, quando tem filhos. Quer dizer, coisas boas que requerem adaptação geram estresse. E a adolescência precisa de muita adaptação. Porque o indivíduo muda, ele mesmo muda muito, física e emocionalmente. Então ele precisa de um grande esforço adaptativo e isso gera estresse. E esse estresse pode vir a gerar a depressão. Aliás, é comum na adolescência muita oscilação de humor. Períodos de mania, alegria, euforia, sem motivo aparente externo. E também períodos de muita tristeza, depressão, aquela filha que chega em casa, joga a bolsa, vai para o quarto, abraça a almofada, liga aquelas músicas, né, de fossa e chora. E você vai perguntar por que ela está fazendo isso, ela não sabe. Né? Então oscila, isso angustia muito os pais e tal. Então, na adolescência tem sim períodos de euforia, períodos de depressão, que tem a ver com o grande esforço adaptativo que o adolescente está tendo que fazer, esforço adaptativo igual estresse, para se colocar adequadamente no mundo novo, porque o mundo muda, os interesses mudam, a visão muda. Você não pode ter mais a mesma relação de dependência com os pais. Por isso o pai que de herói, não sei o quê, passa a ser aquele quadrado, bobo, antiquado, que você só critica e tal, porque você precisa também manter uma certa distância daquele. Mesmo que você tenha uma boa relação com seu pai, o adolescente e mãe, né? O adolescente precisa se afastar dele, porque ele tem medo, como ele perdeu a identidade infantil e não tem a adulta ainda, ele virá um clone psicológico da identidade do pai. Como gosta do pai, eu não tenho uma, então eu copio e colo. E ele não quer fazer isso, ele quer ser um indivíduo. Por isso que ele se afasta e critica. Passar desse processo, né, de medo,
e ele está mais tranquilo com a identidade dele, até tem uma reaproximação com esse pai e com essa mãe, a coisa fica mais tranquila. Quer dizer, a negação do filho negar o pai... É necessário. É natural. Mesmo, eu tenho amigos que estão apavorados com isso. Mesmo que a relação da infância com os pais tenha sido boa. Aliás, faz de conta assim, meu pai é muito legal, muito jóia, não sei o quê, mas eu estou crescendo e eu não sei quem eu sou e ele é muito legal, então eu vou fazer o quê? Vou ser uma cópia dele? Não, eu vou ser eu. Então, assim, és governo? Sou contra. Entendeu? Aí ele vira o do contra. Ou então começa a encontrar subterfúgios, né? Questiúnculas. Não, eu não gosto do meu pai porque meu pai fica fazendo umas piadas sem graça. Então, eu nunca tinha reparado isso, agora estou reparando e isso me deixa irritado. Ele procura não com tem motivo lupa nenhum. Defeito. Qualquer detalhezinho. Porque ele tem que se ver diferente, para que ele tenha a sua individualidade. E isso vai fazer com que... qual é o comportamento do outro lado que o pai e a mãe, percebendo isso acontecer, e eu imagino, eu também já passei por isso, o estresse que a pessoa sente na adaptação do crescimento do filho? A família passa por uma crise, não é só o adolescente, porque o adolescente ele questiona tudo, então uma engrenagem ali começa a não funcionar direito. Tem um teórico que eu gosto, que ele foi um pediatra e psicanalista inglês, Winnicott. Ele dizia assim que a principal função de pais de adolescentes é sobreviver a eles. O que isso quer dizer? Não é sobreviver fisicamente, é sobreviver psicologicamente. Então, o adolescente vai começar a atacar os pais, vai testar se os pais, se a convicção dos pais, se a moral dos pais é real ou é fachada. Então, eles vão vir, vão bater. O que os pais têm que fazer? Sobreviver a esse ataque, ou seja, manter a coerência. Porque, numa família de adolescente, quem tem o direito, vamos dizer assim, de pirar, de ficar mal e de fazer besteira, é o adolescente. Os pais têm que se manter. O problema é que quando você tem filho pequeno, você é um adulto com um filho pequeno. Quando você tem um filho maior que você, fala grosso, dirige, sai, namora, talvez você esteja começando a ficar velho. Ou seja, a adolescência dos filhos remete à velhice dos pais. E tem muito pai e mãe que pira nessa fase. Começa a usar roupa diferente, comprar carro esportivo, começa a querer ir para a balada, ou seja, quer negar o avançar da própria idade e levar o filho na balada e ficar junto. Aí não é bom. Quer dizer, a gente tem que sobreviver à transformação do filho que está crescendo e aceitar que nós estamos envelhecendo com o mínimo de dignidade possível. Sim, porque é muito, muito ruim um filho ter um pai que é o tio da balada. Tiozão. O tiozão. Você imagina você encontrar seu pai na balada. Bêbado. Não é legal. Não é legal. Então, acho que os pais têm que sobreviver à adolescência dos filhos no sentido que eles têm que manter a coerência pessoal. Eles são os pais, né? A vez é do jovem. Porque às vezes a gente tem inveja. Às vezes a gente dá uma vida tão boa para os nossos filhos, a gente dá um carro que a gente não teve. Claro. A gente dá uma escola, um estudo, né? E que a gente não teve. E você vê o rapaz aproveitando de tudo, né? Do que você proporcionou, e ele não pediu, digamos assim, você quis proporcionar. E aí ele sai, ele festa e não sei o que, ele esquece de te agradecer todo dia como você acha que ele deveria fazer, mas ele não tem. E você começa a ficar ofendido, porque seu filho... Escuta, é seu filho, você quis proporcionar isso aí, deixa ele usufruir, né? E esse ofendido, sei que a gente já está começando a mudar um pouquinho o assunto. Esse ofendido, no fundo, não tem um pouquinho de inveja, de ciúme? Eu ia dizer isso. Porque eu não tive o carro que eu dei pro meu filho, ele não me agradece, mas olha, eu não tive um carro desde na idade dele. Eu não namorava essas meninas bonitas que ele namora. Não tocava uma pontinha de inveja. Eu não tocava violão igual ele toca, né, e tal. Lógico que tem uma pontinha de inveja, né? Muitos pais querem proporcionar aos filhos o que eles não tiveram. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente proporcionar demais, a gente facilita demais a vida para ele, e a gente precisa lembrar que também foi os nossos percalços que nos fizeram quem nós somos, né? As dificuldades que enfrentamos e passamos nos forjaram. Se a gente facilita demais, a gente pode estar passando uma falsa ideia de que o mundo é tranquilo. Mas, voltando à sua questão, é claro que se a gente tem uma inveja dos nossos filhos, quando eles veem que eles têm a vida inteira pela frente, a gente pôde, tomara, né, proporcionar uma boa educação, uma boa moral e um bom recursos para eles, né? Quer dizer, a gente, na verdade, tem que entender que esse é o nosso papel, claro, com todos os filtros e com as travas necessárias. Sim, porque um dia o filho vai chegar e falar, pai, mãe, valeu, muito obrigado, estou indo, né? Sorte de vocês que tiveram um filho
Bacana. como eu, né, que deslanchei na vida, e você olha assim, você tem que falar o quê? É verdade. Ou seja, ele tem que se apropriar da própria vida e não ficar numa dívida com a gente que, vamos falar assim, o filho tem uma dívida com os pais? Tem uma dívida só, a gente deu a vida a eles. Essa dívida é pagável? Não, é impagável, então não há dívida. Não há dívida e nem poder. Eu tenho amigos que o filho fala assim, mas escuta, eu podia ser um drogado, eu podia estar aí no crime, e eu sou um filho bacana. Há também essa relação de falar assim, vocês foram bons comigo, mas eu estou correspondendo. Eu estou dando certo. Sim. Os pais precisam entender uma coisa, se pais e filhos fossem ganhar um Oscar, né? O Oscar da relação pai e filho, pais e filhos, né? Os pais, o pai e a mãe concorrem numa categoria única, ator coadjuvante. Porque, na verdade, o ator principal da vida na relação pais e filhos é o filho. É que nem aluno e professor. Se professores e alunos forem concorrer ao Oscar, o professor é ator coadjuvante. As escolas não foram inventadas para professor ter emprego. As escolas foram inventadas para os alunos aprenderem. O professor é um instrumento que vai ajudar eles a aprenderem. E quando o aluno aprende, ele fala assim, eu aprendi. Ele não fala assim, você me ensinou. Porque ele fala, eu aprendi, faz de conta que ele se esforçou muito para eu aprender. Mas ao se apropriar do conhecimento, o conhecimento é dele. E é meu, eu aprendi. A mesma coisa é o filho. Eu cresci, eu aprendi, eu me desenvolvi e eu vou viver. E a gente tem que ter a nobreza de sair de lado para o palco ser dele. Entendeu? E eu imagino que para a nossa geração, eu não imagino, não sei dos nossos pais, mas para a nossa geração é um tanto difícil entender isso. É difícil a gente largar o osso, né? Ou seja, no sentido da gente ter essa nobreza de que a gente criou ele mesmo para que ele tenha a vida dele. Aquela famosa frase, filho meu não faz isso. Como assim? Não, eu tenho um filho na minha cabeça. Quando meu filho vai ser assim, vai ser assado. Se ele começar a sair do meu script, deserdo, não reconheço, não brigo e tal. Todos nós temos expectativas com relação aos filhos. Não há como você ter uma relação tão intensa, tão afetiva, tão amorosa, sem expectativa. A grande questão é o tanto da expectativa. Aí você soube que a sua mulher está grávida, não sabe nem o sexo. Você vai na loja de brinquedo e compra um ferrorama. Estou dizendo ferrorama que é do nosso tempo. Peraí, quer dizer que você já acha que vai ser menino e que ele vai gostar de ferrorama. Né? Aí você imprime certas coisas na vida do filho que você tem que dosar a mão. Não pode ser muito. Bom, então nesse ponto, ir com calma e tranquilidade é fundamental em todas as idades. Sim, é claro que você quer fazer um papagaio e soltar com ele na praça, você quer fazer um carrinho de rolemã para ele andar que nem você andou. Eu fiz isso com meu filho, ele odiou, e até hoje ele tira sarro disso. Mas tomar cuidado assim, não, porque você tem que fazer isso, você tem que seguir tal carreira, essa namorada não, ou esse namorado não, você tem que tocar violão, vou te pôr no piano com 6 anos de idade. Tem que tomar cuidado, tem que dosar para ver se a criança corresponde a isso, se ela também tem esse desejo, minimamente, né? Fernando, obrigado pela presença, pela aula e que a gente consiga ser feliz com os nossos filhos. Igualmente, obrigado. Viu? Boa noite. Boa noite. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização,
bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado, meu amigo, e você também, minha amiga, das nossas entrevistas. Uma abordagem, primeiramente, com a vereadora Estela Camata falando da lei e abordando a questão da violência, particularmente a violência sexual contra crianças e adolescentes. E no segundo bloco, uma conversa bastante produtiva com o psicólogo Fernando Zanluc, mostrando um pouquinho do conflito que acaba sendo gerado entre pais e filhos, também nessa fase da adolescência. Eu quero só trocar um pouquinho, claro, deixo o espaço aberto, como sempre, para todos que queiram também colocar um ponto de vista divergente. Eu quero só mostrar aqui para você uma foto que foi publicada pela Folha Economia, da Andressa Agnoletti, da agência France Presse, do ministro Meirelles, falando o tamanho do problema que o novo governo herdou aí do governo anterior. E a foto é muito expressiva, né? Ela acaba sendo uma brincadeira, vamos dizer assim, bem humorada, do tamanho do rombo do governo Temer herda da presidente Dilma Rousseff. Você, é claro, tira as suas conclusões. Quero agradecer a sua audiência, o carinho da sintonia, desejar para você um ótimo final de semana, um bom fim de noite e que Deus esteja abençoando você e toda a sua família. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.